Welcome to the debate. Imaginem que acordam um dia e, em vez de se prepararem para o trabalho, decidem ir à casa de banho, tiram o vosso termómetro da gaveta e tiram-lhe uma fotografia. Logo pela manhã. Exato, logo pela manhã. E depois passam 10 minutos num programa de edição de imagem a alterar o ecrã digital para que marque a 37,8 graus, em vez dos vossos saudáveis 36,5. É um cenário no mínimo desconfortável de imaginar. Pois é, e depois disso publicam essa imagem nas redes sociais, deitam-se no sofá e ficam a atualizar obsessivamente o telemóvel, só à espera de ver quem vos manda mensagens a perguntar se está tudo bem. Para quem nos está a ouvir, isto só há uma mentira manipuladora absurda, não é? Uma tática fria e calculista. Sem dúvida que soa. Quase incontrolável em validação e pena. Hoje vamos mergulhar fundo nesta dinâmica. Pois, e é um tópico que provoca um desconforto imediato em qualquer pessoa. Porque, quer dizer, todos nós num momento ou noutro já exageramos uma dor de cabeça para evitar um jantar aborrecido. Certo, a clássica desculpa social. Exatamente. Mas o que estamos a discutir aqui hoje não é essa pequena fuga. Entramos no que a literatura clínica que estamos a explorar chama de teatro invisível, a encenação constante, metódica, da própria desgraça. E é uma linha incrivelmente fina que separa um pedido de socorro de uma tirania emocional focada em manter o protagonismo a qualquer custo. E é precisamente esse o foco da nossa discussão. A grande questão é a vitimização consciente, este exagero crónico da dor, deve ser compreendida fundamentalmente como um mecanismo de defesa aprendido que o indivíduo não consegue controlar, ou como uma escolha tática, calculada e, de certa forma, manipuladora. O cerne do nosso debate. Nem mais. Eu defendo que, na sua gênese e manutenção, este comportamento é uma adaptação emocional. É um mecanismo de sobrevivência enraizado no condicionamento infantil, que acaba por ser impulsionado por uma dependência neuroquímica muito real e devastadora. E eu, embora reconheça que o passado molda, obviamente, certas vulnerabilidades, contraponho que, na idade adulta, perpetuar esta atitude transforma-se numa escolha estratégica e consciente. É um comportamento que substitui de forma ativa e deliberada as conexões autênticas por uma exigência de validação indiscutável. Bem, vamos então desmontar a mecânica deste, porque acho essencial percebermos o como e o porquê da mente humana adotar este caminho tão tortuoso. A minha perspectiva parte daquilo que podemos designar como a equação do sofrimento premiado. Explica lá isso melhor. A esmagadora maioria dos casos documentados aponta para indivíduos que aprenderam uma lição brutal e trágica na infância. Basicamente, aprenderam que o silêncio significa abandono e a dor atrai o cuidado. Certo, o reforço positivo da dor. Exato. Imagina uma criança a brincar tranquilamente na sala. Está feliz, em silêncio. Os pais, que estão exaustos do trabalho, ignoram-na completamente. Mas, de repente, ela cai, bate com a cabeça e começa a chorar. Subitamente, o mundo para. Toda a atenção vira-se para ali. Toda. Ela recebe um abraço, festas na cabeça, palavras de conforto. O cérebro dessa criança acaba de registar uma regra de sobrevivência de ouro. Se eu não fizer barulho, não existo. É um condicionamento comportamental clássico, não é? O mecanismo de estímulo e recompensa no seu estado mais primário, tal como Pavlov estudou. Pois é, mas o que é fascinante e ao mesmo tempo incrivelmente trágico é a mecânica neurocientífica por trás disto. Não estamos a falar apenas de um mau hábito que a pessoa acorda e decide manter. Cada vez que esta pessoa recebe validação através do sofrimento, o cérebro liberta dopamina. A recompensa química. Nem mais. A dopamina não é apenas a molécula do prazer, é o sinal químico que diz ao cérebro: isto é importante para a tua sobrevivência. Repete. E com o passar dos anos, devido à neuroplasticidade do nosso cérebro, as vias neurais que ligam a dor à recompensa afetiva tornam-se autênticas autoestradas. Sim, cria um padrão rígido. Um padrão quase inquebrável. A pessoa transforma-se, para usar um termo um bocado coloquial, numa verdadeira slot machine emocional. Quando ela publica uma fotografia a preto e branco e recebe 10 comentários a dizer força, o circuito acende-se da mesma forma que o de um jogador no casino. Isto retira grande parte do peso da escolha puramente racional. Estás a ver? Estamos a falar de compulsão. Eu percebo a mecânica da neuroplasticidade que estás a descrever, mas a minha leitura desta dinâmica é substancialmente diferente.
Concordo que as raízes possam estar nesse condicionamento infantil profundo, mas a perpetuação da vitimização na idade adulta, na escala absurda que estamos a analisar, exige um nível de premeditação que não podemos simplesmente varrer para debaixo do tapete dos picos de dopamina. Achas que a premeditação anula o vício? Acho que um vício puro e duro tem um elemento de impulsividade cega. Mas aqui estamos a falar de adultos que montam um autêntico teatro do sofrimento cotidiano com uma minúcia assustadora. Voltemos ao teu exemplo de abertura. O do termómetro? Sim, esse. Editar um termómetro no Photoshop exige abrir o computador, importar a imagem, selecionar a ferramenta, alterar os números de 36 para 37 ou 38, exportar o fecheio, pensar numa legenda enigmática do género algumas dores não cabem em palavras, e só depois publicar. Certo, é um processo moroso. Sim, exatamente. Isto demora tempo, exige uma intencionalidade óbvia. São escolhas deliberadas, passo a passo. Não é um reflexo do joelho, é um guião. Mas repara, será que a deliberação anula a compulsão? Um adicto ao jogo também faz escolhas deliberadas. Ele veste o casaco, conduz o carro durante 30 minutos até ao casino, levanta dinheiro no multibanco, tudo isso requer tempo e premeditação. E, no entanto, sabemos que ele é movido por uma doença que esmaga o seu livre-arbítrio momentâneo. Sim, compreendo a analogia, mas a diferença crucial aqui é o alvo e a natureza do ato. O jogador prejudica-se a si mesmo e as suas finanças, entrando numa relação com uma máquina ou, com a sorte. O autovitimizador utiliza estratégias de controle sobre outros seres humanos. A pessoa não está apenas à procura de uma dose de dopamina no vazio, ela exige ativamente o que a literatura chama de compaixão forçada, colocando o outro como refém emocional. Refém é uma palavra forte. Mas é adequada. E ao fazer isto, demonstra uma recusa voluntária e, convenhamos, muito conveniente em assumir a responsabilidade pela própria cura. É muito mais fácil ter amigos e parceiros constantemente em pânico a tentar salvá-la do que assumir que tem um problema e ir à procura de terapia. É manipulação tática refinada pela experiência. Eu percebo porque é que pensas assim e a questão do impacto nos outros é inegável. Mas deixa-me dar-te uma perspectiva diferente sobre a verdadeira intenção deste ato. Porque quem está de fora olha para a edição de um termómetro e vê tática pura. Mas quem está por dentro não sente malícia. O que é que sente então? Sente um desespero absoluto e devorador. Para ilustrar isto, pensa na analogia da água salgada. É como uma pessoa a morrer de sede que, desde que nasceu, apenas aprendeu a beber água salgada. Certo, não conhece outra forma de hidratação. É calculado. Pode parecer, já que a pessoa caminha ativamente em direção ao oceano para a beber. Mas é movido por uma necessidade primária de não morrer de sede, não por um desejo malévolo de manipular a sociedade. Estas pessoas têm um pavor visceral daquilo que é descrito como a felicidade silenciosa, porque a sua mente diz-lhes: se eu estiver bem e em silêncio, eu desapareço. Tornam-se invisíveis. Desculpa, mas eu simplesmente não compro essa teoria. E deixa-me explicar-te porquê. Essa analogia da água salgada falha redondamente num aspecto fundamental à realidade do ambiente em que o adulto está inserido. Em que sentido? No sentido em que estas pessoas não estão perdidas no deserto, condenadas a beber do oceano. Elas estão rodeadas por um oásis de conexões reais e possíveis. Têm amigos, têm parceiros, têm pessoas dispostas a amá-las no seu estado normal, saudável. Mas elas não o conseguem ver dessa forma. Pois, mas elas escolhem ativamente ignorar a água doce e atirar-se para a poça de água suja porque é a única que atrai espectadores e holofotes. E deixa-me usar um dos casos mais extremos, mas exemplares, documentados nestas dinâmicas clínicas. Qual deles? A pessoa que desmaia sempre que o parceiro tenta ter uma conversa sobre o fim da relação. É uma resposta ao stress. Talvez, nas primeiras vezes, mas quando no 10º desmaio o parceiro, já cansado e desconfiado, traz para a sala um desfibrilador a fingir, uma daquelas caixas de plástico a imitar o aparelho médico, e a pessoa magicamente recobra a consciência antes de o choque ser aplicado, o que é isto? É um exemplo dramático, sem dúvida. Mas real. Quando o comportamento é refinado, calibrado com a reação do outro e repetido sistematicamente para garantir a retenção de um parceiro, atravessamos a linha da adaptação inconsciente e entramos na manipulação tática direta. Não é sobrevivência, é encenação pura com um guião já muito bem ensaiado.
Eu percebo a tua oposição, mas deixa-me colocar-te a questão por outro prisma. Quando focas a tua lente de forma tão intensa no facto de o comportamento ser absurdo ou desadequado, como esse exemplo ridículo do desfibrilador a fingir, corres o risco de ignorar completamente o porquê da ação. Eu percebo o porquê, mas não justifica a ação. Mas a minha questão é qual é a empatia que devemos ter para com aqueles que, fundamentalmente, não sabem pedir amor sem doer. O desmaio fingido é lamentável, claro, mas não deixa de ser um pedido de socorro, ainda que tragicamente mal formulado. É a única linguagem de retenção afetiva que aquela pessoa domina. Mas o problema é precisamente a forma como uso essa linguagem. Certo, mas como é que podemos julgar com o peso da moralidade alguém que está apenas a falar o único dialeto emocional que lhe foi ensinado? O teatro que mencionas não será uma tentativa desesperada e desajeitada de garantir a conexão, precisamente por puro terror de ser abandonado? Mas aí é que entra o conceito crítico da nossa análise. O problema é que a encenação da dor não é uma tentativa genuína de conexão. Ela substitui ativamente a conexão. Em vez de criar pontes, destrói-as de forma metódica. Destrói porque o outro lado acaba por ficar exausto, dizes tu. Exato. Temos de falar daquele brilhante conceito que é explorado neste campo, a opressão de sofrimento. Todos nós conhecemos isto. Lembra-te do clássico almoço de família? As dinâmicas familiares são sempre férteis nisso. Completamente. Alguém senta-se à mesa e diz, num desabafo normal: bem, estou tão cansado, o trabalho esta semana foi de loucos. Imediatamente, o auto-vitimizador intervém com a sua carta trunfo. Cansado estás tu? Pois eu trabalhei 12 horas por dia, dormi 3 horas, tenho uma dor de costas insuportável e ainda estive a cuidar da casa. Pois, é competição do sofrimento. Exatamente. E isto não é um pedido de socorro. Isto é uma invalidação direta e agressiva da dor do outro para monopolizar o palco. O indivíduo não quer um parceiro, um amigo ou um familiar com quem partilhar a vida de igual para igual. Ele quer um paciente crónico de quem se possa queixar, ou pior, quer um refém emocional. E é por isso que se faz aquela distinção vital entre cuidado genuíno e compaixão forçada. Explica lá um pouco melhor essa mecânica, porque acho que é um ponto onde quem nos está a ouvir se vai rever bastante. A diferença entre ajudar de facto e ser feito prisioneiro da dor alheia. Com certeza, o cuidado genuíno acontece quando vemos alguém num buraco. Nós estendemos a mão, atiramos uma corda, ensinamos a pessoa a escalar. E quando ela sai e se recompõe, nós afastamos e voltamos a estar ao lado dela. A pessoa volta a ser independente. Uma relação saudável de entreajuda. Claro. Já a compaixão forçada, que é o que o vitimizador exige incessantemente, funciona de maneira oposta. Ele não quer sair do buraco. Ele quer que o amigo ou o parceiro salte para dentro do buraco com ele, que se sente na lama ao seu lado e lhe faça festas na cabeça para sempre. Uma partilha do abismo. Ele cria um cativeiro muito bem disfarçado de carinho. E o resultado disto é que a mentira e o exagero constante afastam qualquer intimidade real. Quem só permite ser visto através das lentes da desgraça nunca é realmente conhecido por ninguém. Porque a entidade que está ali na sala não é pessoa, é um personagem. Eu percebo a tua linha de raciocínio, mas sinceramente não me convence por inteiro. Porque focarmos no facto de ser um personagem mascara o quão aterrador é, psicologicamente, desconstruir essa mesma entidade. Aterrador. Sim, o facto de haver uma barreira e uma personagem não significa que a pessoa esteja a fazer isto de ânimo leve ou com prazer maligno. Abandonar esse palco exige o que se chama na clínica de luto do personagem, e isso é um processo absolutamente devastador para o ego humano. Mas têm de o fazer. Mas não é fácil. Há um momento de viragem na recuperação em que o indivíduo tem de admitir perante si mesmo: eu não faço a melhor ideia de quem sou sem a minha dor. Se não sou a vítima, se não sou a pessoa que está constantemente a lutar contra o mundo e a merecer abraços pela minha resiliência, quem que eu sou? Sou apenas uma pessoa banal. Ninguém vai olhar para mim. É o medo da banalidade. Exatamente. Focar apenas na palavra escolha, como tu fazes, subestima a gravidade do vício e a imensa neuroplasticidade exigida para o reverter. Exigir que a pessoa simplesmente saia deste ciclo porque tem um oásis ao lado é um pouco como exigir que alguém com depressão profunda cure o seu desequilíbrio químico com passeios ao ar livre e força de vontade. Muitas vezes requer intervenção clínica, terapia intensiva e uma reprogramação de décadas de vias neurais. Esse é um argumento forte, eu concedo, mas já consideraste o perigo de retirar totalmente a agência a estas pessoas? Eu não lhes retiro a agência, apenas dou contexto à dificuldade de a exercer. Mas repara, eu compreendo o peso da estrutura psicológica que descreves.
Mas tratar um indivíduo puramente como um refém impotente do seu próprio cérebro ou do seu passado infeliz é, na prática, condená-lo a permanecer exatamente onde está. Achas que os vitimiza ainda mais? Sem dúvida. Aliás, a vitimização alimenta-se precisamente dessa narrativa de impotência e inação. O grande hino da vítima é: eu não consigo evitar, o mundo é mau para mim, o meu passado fez-me assim, não me peçam para mudar. E é por isso que a abordagem mais disruptiva e eficaz assenta em soluções práticas que exigem escolha imediata, agência, independentemente de se estar já sentado num consultório de psicologia ou não. E refere-te a que tipo de soluções práticas? Porque quebrar uma sinapse neural consolidada não se faz de um dia para o outro com boas intenções. Refiro-me a exercícios rigorosos de responsabilidade. Tomemos como exemplo duas das estratégias mais fascinantes desta área de estudo. A primeira é o diário do exagero. Pede-se à pessoa que, ao longo do dia, anote conscientemente a vontade que teve de inventar ou aumentar uma dor. Ou seja, forçar uma pausa entre o impulso e a ação. Nem mais. Se bateu com o cotovelo e a vontade imediata foi publicar que acha que fraturou o braço, ela anota isso num caderno em vez de publicar nas redes. O objetivo é criar essa barreira visível e consciente. A segunda estratégia é ainda mais difícil. O teste do silêncio de 7 dias. Ui, isso parece-me quase impossível para alguns perfis. E é duríssimo. O desafio é viver 24 horas e ir aumentando gradualmente até uma semana, sem publicar dores nas redes, sem se queixar de cansaço excessivo aos colegas, sem adotar o papel de mártir. Pensa no que acontece ao corpo de alguém viciado em atenção quando tenta fazer este teste. Nas primeiras horas, a ansiedade é palpável, quase física. Claro, o cérebro está a gritar pela dose de dopamina. Os dedos formigam para pegar no telemóvel. O exercício força a pessoa a sentar-se sozinha com este desconforto terrível e perceber que, pronto, o mundo não acaba. E isso é uma tortura indescritível para o sistema nervoso dessa pessoa. Claro que é difícil, mas é aí que reside a verdadeira cura. É uma escolha. É forçar a coragem de fazer pedidos diretos e vulneráveis em vez de montar enigmas emocionais. A pessoa passa a ter de dizer de forma honesta: hoje estou a sentir-me triste e sozinho. Será que podes ligar-me e conversar um pouco comigo? O que é assustador, porque a rejeição aí é direta. Pois é, mas é saudável. Em vez de suspirar alto na sala, olhar para o chão e responder não é nada quando o parceiro pergunta o que se passa, só para que este insista e rastreje atrás de uma resposta, a escolha de colocar o peso da mentira e da encenação no chão é fundamentalmente uma responsabilidade moral para consigo e para com os outros. Pode e deve ser apoiada com terapia, não discordo de ti nisso, mas a primeira decisão não pode ficar refém da terapia. Assumir que se trata de uma escolha devolve o poder absoluto ao indivíduo, porque no final das contas a encenação constante cansa muito mais do que a dura verdade. Devolve o poder, concordo plenamente com esse lado da moeda, mas também pode infligir um peso de culpa desmesurado sobre uma estrutura que já está profundamente frágil. Se a pessoa falha no teste do silêncio, o teu enquadramento moral sugere que ela é manipuladora ou tem uma falha de caráter. Eu chamo-lhe assumir responsabilidade. Eu chamo-lhe um fardo pesado. O meu enquadramento sugere que isso é apenas o sintoma de um sistema afetivo descalibrado a pedir socorro clínico. E penso que isto nos reconduz à grande síntese da nossa discussão de hoje. Sim, parece-me que desenharmos bem os nossos limites. Do meu lado, eu continuo a olhar para a vitimização consciente, acima de tudo como o eco doloroso e prolongado de uma infância negligenciada. É um vício invisível onde a exibição da dor foi de forma trágica e acidental a única linguagem de amor aprendida. Exigirá sempre um luto profundo da pessoa, o enterrar dessa persona sofredora para ser superada. A neurociência suporta amplamente a ideia de que somos, em grande parte, produto dos sistemas de recompensa e punição aos quais fomos expostos enquanto os nossos cérebros se formavam. Portanto, para mim, não é falta de moral, é falha de equipamento emocional. E a minha síntese mantém-se ancorada na defesa intransigente da agência adulta. Podemos e devemos reconhecer o passado, ele explica-nos, claro, mas não nos deve ditar o guião do resto da vida. Na idade adulta, continuar com este teatro não só num resolvedor original, como funciona como uma bola de demolição em qualquer possibilidade de relacionamento genuíno e saudável no presente. Acabam por afastar quem mais precisam. Completamente. O indivíduo acaba por isolar-se ativamente, afastando todas as pessoas saudáveis que não querem ser reféns e atraindo para o seu círculo apenas os chamados salvadores compulsivos, dispostos a assinar um contrato de dependência mútua e doentia. Por isso, defendo que se torna moralmente imperativo que a pessoa assuma a responsabilidade de escolher a honestidade. Isso implica abraçar o silêncio,
o tédio, a completa banalidade da vida cotidiana, rejeitando a exigência narcísica de aplausos. No entanto, ao ouvir os teus argumentos e revisitando a complexidade deste tema, penso que podemos encontrar pontos de convergência muito claros entre nós os dois. Ambos concordamos numa premissa fundamental, que qualquer pessoa que já lidou com isto reconhece a pena cansa. Sem dúvida. Cansa de forma física e insustentável. E, a longo prazo, apenas o amor autêntico sustenta uma relação. Concordo a 100%. A dinâmica da pena é sempre hierárquica e perigosa. Exige que alguém esteja invariavelmente por baixo, em sofrimento, para que o outro se sinta poderoso, útil ou por cima. E, quer dizer, isso não é amor, é uma transação de dependência. Exatamente. E isso leva-nos a outra conclusão poderosa que retiramos desta literatura. O silêncio e a ausência de drama diário não significam abandono. Para a pessoa que sofre deste padrão, o silêncio é visto como vazio. Mas na realidade, e como exploramos aqui de formas diferentes, é apenas nesse espaço silencioso que a verdadeira intimidade pode crescer. Pois, é o espaço para ser real. Sim, a constatação mais libertadora que um ser humano pode ter é a de que não é necessário estar partido, doente ou em crise constante para ter valor e para merecer ser amado por quem está ao seu lado. É um momento de viragem em que a pessoa finalmente percebe que o amor genuíno e duradouro não chega acompanhado pelo som das sirenes de uma ambulância. O amor verdadeiro existe ali, numa terça-feira banal e aborrecida, quando duas pessoas estão a fazer o pequeno almoço em silêncio, sem a necessidade de ser publicado, dramatizado ou narrado para uma plateia validar a sua existência. O tema que desdobramos hoje oferece-nos um labirinto verdadeiramente fascinante sobre as dinâmicas sombrias da dependência relacional. E penso que a grande riqueza de um debate cruzado como este é precisamente encorajar-nos a refletir sobre o momento exato em que a máscara emocional deve cair para dar lugar ao indivíduo real. Não pretendemos aqui, até porque seria impossível, declarar de forma definitiva e absoluta que apenas a compaixão clínica ou apenas a responsabilização moral rígida detém a chave de ouro. Certo, o caminho não é um único. A nossa arquitetura mental é demasiado intrincada para ser reduzida a um único caminho. De facto, a complexidade desta condição exige de todos nós que olhemos para a metáfora da água salgada que trouxeste e sejamos capazes de reconhecer a profunda sede da pessoa com empatia, mas que simultaneamente tenhamos o rigor e o respeito de lhe exigir que largue essa água salgada e alcance finalmente o copo de água doce que a vida real tem à sua frente. E assim fica a questão a ecoar nas mentes de todos os que nos acompanham, refletindo sobre os nossos próprios diagnósticos e vícios invisíveis. Se a dopamina das redes sociais misturada com o conforto temporário da pena alheia funciona como uma slot machine que nos aprisiona num diagnóstico turvo de dependência, quer dizer, num diagnóstico que nos consome, caberá a cada um de nós parar, olhar para o seu próprio reflexo no momento de calma e perguntar-se, quando a dor finalmente se dissipa e o drama espetacular acaba, será que eu preciso realmente de uma plateia para existir? Obrigada por se juntarem a nós para mais uma exploração profunda destas ideias. Continuaremos a desmontar as complexidades do comportamento humano no nosso próximo encontro.